capítulo 6 é o motivo da nossa oração. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel capítulo 6, versículo 5. Vai dizer assim, ó. Olha aqui para vocês verem. Então este homem disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Procurar alguma coisa na lei do seu Deus. Verso 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz o quê? 3 vezes por dia, o que Daniel fazia? E Daniel tinha o quê? Janelas abertas para onde? O quê? Misericórdia. Daniel tinha janelas abertas para Jerusalém. Significa céu. Não é nada não, irmã. É porque a irmã falou da Babilônia, porque ele veio da Babilônia. Por isso que ela entendeu, tá, irmã? Aleluia. Então, eles falaram com o rei que ele estava orando 3 vezes ao dia. E o que o diabo quer fazer? Fechar janelas de oração na minha vida e na sua. Daniel não olhou para o decreto. E tem pessoas aqui, pessoas não, todos aqui estão no decreto de Satanás sobre a sua vida. E o diabo não quer que você ore, porque ele sabe que quando a oração está de janelas abertas para Jerusalém, que é o céu manda a chave para abrir porta que o diabo quer fechar. E Deus está dizendo: deixa a janela aberta. Não importa o decreto que o diabo decretou na tua vida. Não importa o que ele decretou a morte na tua casa. Coloca teu joelho no chão. Não tenha medo do decreto de Satanás. Tenha medo daquele que abre janela e fecha a janela. Foi isso ou não foi? Versículo 16, não é isso que eu vou ler, mas eu quero orientar vocês. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na onde? Na onde? Você está escape da luta que você passa? Deus vai impedir você entrar na cova do leão? Não. Eu tenho uma notícia para te dizer. O que você tiver que passar, você vai passar, mas você não passa sozinho. É verdade. Você não passará sozinha. É verdade. Daniel agora vai ser entregue aonde? Nas covas dos leão. É coisa faminta, quer comer. Hã? É isso ou não é? Então o rei ordenou. Ordenou é o quê? Ele mandou. O rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova do leão. E falando o rei, disse a Daniel: mesmo que o rei estava com o poder de um decreto na mão, ele reconheceu que Daniel era homem de Deus. Mas o rei, que tinha autoridade, não podia livrar Daniel de entrar naquela prova. Ninguém pode livrar você de entrar na prova que Deus já determinou. Mas ele tem o poder de te livrar. É ele. É ele. Olha aqui para você ver. Aleluia, glória a Deus. E aí ele disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente, o quê? O que quer dizer a palavra continuamente? Que você está sempre servindo. Que você continuamente serve, te livrará. Aleluia, glória a Deus. O rei profetizou para Daniel: o Deus que você serve, porque o rei não servia ao Deus de Daniel. Ele falou: o Deus que você serve. Então não era Deus dele.
É o Deus que você serve. E eu quero te dar uma notícia. O Deus que você serve vai mostrar para os deuses daquele povo, que o teu Deus é maior. Porque o deles são deuses, o nosso é Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele te livrará. O rei profetizou, porque o rei gostava de Daniel. Verso 22. O meu Deus. Verso 20. Vamos no verso 20 para fechar isso daqui. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei falou, foi comido pelo leão. Com voz triste, falando: Rei, ó rei, disse Daniel, servo do Deus vivo, dai-te-ai caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar do leão. Tem pessoas que vai lá na porta da tua prova e falam: e aí, você não morreu ainda? É assim, né? Você não morreu? E alguém foi lá ver se Daniel estava morto. Porque ele foi lançado na cova do leão. E quantas das vezes eu e você é lançado em algumas covas, que nós falamos: meu Deus, e agora? O que será de mim? E ninguém pode nos livrar. Vamos lá? Então Daniel falou ao rei: Rei, vive para sempre. Aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca de quem? E fechou a boca de quem? Você acha que ele não vai fechar a boca de quem está falando mal de você? Você acha que ele não vai fechar a boca daqueles que procuraram ocasião, pegando o nosso problema e lançando na boca de todo mundo? Você acha que Deus não vai mandar o anjo fechar a boca do leão hoje ainda? Aleluia, glória a Deus. E olha aqui, fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim o quê? Inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido deleito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou que tirasse Daniel da cova. Assim como tirando Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinha acusado Daniel. Sabe o que aconteceu? A minha prova e a sua pode dobrar, mas nós não vamos morrer. Mas a prova que Deus colocar o teu inimigo, ele não vai nem chegar na porta, porque ele já vai morrer. Ele não vai suportar. Você tem falado assim: por que até agora nada aconteceu? Porque Deus sabe que você suporta. Deus sabe a prova que ele colocou na tua mão, e ele manda te dizer: eu estou te provando como ouro no fogo, mas a hora que você sair, vão ter que reconhecer quem é você na minha mão. Você vai orar agora. Você vai apresentar a tua causa. Você vai apresentar a tua família, que é teu bem maior. Nós estamos na campanha. Eu de joelho, a minha família de pé, Satanás. Porque enquanto eu estou de joelho, a minha família se põe de pé. O dia que eu parar de orar, o dia que eu começar a ter medo do decreto de Satanás, eu não vou conseguir. Mas mesmo fraco, o Senhor me levantará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, você vai apresentar a tua casa. Não é isso que eu vou pregar. É só um preparamento para a oração da minha casa e da sua. Porque Deus não perdeu o endereço da minha casa e nem da sua. Pode ter certeza. Você pode ter chegado nesse culto arrebentado, porque nós chegamos arrebentados, mas nós saímos renovados.
vai sair renovado. Fica tranquila. Daniel saiu sem nenhum arranhão. Você acredita? Você acredita que toda prova que nós passa não fica marca e nem sentimento? Pode ficar no momento, irmã Cida, mas depois que passa, nós vamos regozijar e se alegrar. Agora, a luta do mundo, irmão, ela traz revolta, porque o camarada fica esperando o outro para matar. Então, ela é importante. Mas a luta do crente, não. Daniel vai sair da cova. Olha aqui como que Daniel vai sair da cova. Israel está no. Aí sabe o que o rei vai dizer? Agora eu vou mudar de Deus. Eu vou servir o Senhor. Sabe o que eu vou fazer, Daniel? Eu vou te colocar como governador, rapaz. Você tem uma expectativa muito grande. O teu Deus é muito grande. Eu tenho que honrar você para me ser honrado pelo seu Deus. Você não está entendendo que Deus vai fazer. Olha a mão no teu coração. Olha a Deus. Não. Olha a Deus agora. Uns 2 minutos. Apresenta a tua casa, porque eu vou apresentar a minha. Primeiramente eu vou apresentar a minha família, que é daqui da igreja. Depois eu vou pedir para Deus mandar o anjo que Ele mandou para Daniel. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão no teu coração e profetiza que Ele te chamou para viver uma história. E não é uma história qualquer. Teu olhar, tudo que você imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas Eu posso a Deus adorar. sua alma é Canta, igreja. que nunca O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. o que você fez Não deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho, viu? Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Não desista. Aleluia, Jesus. Levanta essa nação, Jesus da glória. Aleluia. Ainda que o mundo caia, Jesus. Aleluia. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. você é um Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aleluia. Não para se o mundo ainda não notou. Aleluia. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, Aramaço e decou, Ramalagachai, Rico de Baramassurianda, Labacai, Aramanaya Súria, Rico de Racalabastéria, Ramanaya Suri, Bicote, Bicai, ai, decora Bacalabadaia, ai, que bebiação, e caute
você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Irmão, o espelho quando quebra tem que jogar fora. Alguém está espelhando em nós. E se nós falar não quero mais, não vou mais orar, e aí? Alguém está espelhando em você. Alguém está tirando força em você. Infelizmente. Amém? Pode se assentar e glorificar o Rei da Glória. Glorifica porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você que trouxe o seu voto, você que trouxe sua oferta nesta noite, para poder estar contribuindo com a obra do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Irmão, eu aprendi uma coisa tão linda no culto de quarta-feira, que eu falei, meu Deus, as coisas de Deus é mistério. Em Malaquias 3:8 está escrito assim: trazei todos os dias na casa do Senhor, para que Ele venha repreender o devorador. E eu comecei a estudar, meu Deus, devorador. Aí na quarta-feira o Senhor trouxe um estudo tão lindo da igreja. Todo dinheiro, irmão, que passa na nossa mão, ele é sujo, imundo, maldiçoado. Por que, missionária, que esse dinheiro é amaldiçoado? Porque nós não sabemos de onde que ele veio. Talvez ele veio de uma encruzilhada, de um despacho que fizeram. Talvez ele veio de alguém que assassinou alguém e recebeu aquela quantia de dinheiro. Talvez esse dinheiro veio de uma preparação maligna. E quando chega na nossa mão, o Senhor diz que nós temos que apresentar. Porque quando nós apresentamos esse dinheiro, ele é abençoado. Eu já vi pessoas, irmão, guardar dinheiro no banco com salário mínimo. Você acredita nisso? Com um salário mínimo, porque era ofertante e dizimista da casa do Senhor. Quem trabalha, irmão, e não honra com o seu dízimo, ele é ladrão. Ele não honra o que Deus dá para ele. Porque aquilo pode se tornar maldição, irmão. E maldição mata, maldição leva a pessoa à ruína. Eu conheço homens milionários que nunca deixaram de dar o dízimo. E são milionários. Porque estão debaixo de uma unção. E não tem dificuldade de dar. Quem conhece o nome da Colgate? William Colgate. O dia que os filhos do William Colgate chegou nos seus filhos e disse: eu vou embora dessa terra, continuo honrando meu Deus no meio da família, porque é a família que instrui os seus filhos a ser dizimista. É a família. Ele disse: instrui, continua fazendo o que eu faço, porque essa empresa, tudo isso que vocês têm, foi Deus que deu. Aí sabe o que os filhos do William Colgate fez? Começou a não querer honrar mais Deus. E a empresa do William Colgate começou a querer cair. E um dos filhos chegou no outro e disse assim: você lembra aqui que o papai disse para nós que nós tinha que honrar a Deus, que nós não podia quebrar os princípios? Ele disse: lembro, então não vamos parar com aquilo que foi prosseguido pela mão do papai. Ensina seu filho pequeno a ser dizimista e ofertante da casa de Deus. Ele nunca vai ser amaldiçoado, ele vai ser abençoado. Pode ter certeza, irmão. Pode levantar o vento que quiser. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que você não traz aqui, seu marido leva no bar e gasta em cachaça. Ainda dá para Satanás lá. É verdade. É verdade que eu estou falando para vocês, igreja. O diabo consome. Eu nunca vi uma pessoa não ser dizimista e prosperar. A vida dele é só miséria. É só miséria. Porque ele não entende o desígnio de Deus. Você dando dízimo,
você impede até a bruxaria de chegar na tua casa, porque aquele dinheiro que passou na mão, às vezes foi até pago para fazer uma macumba para você. Você não sabe. Sabia disso? Que o dinheiro que você pega lá no banco, às vezes é até o dinheiro que pagaram para fazer macumba para você. E você leva para Deus, Deus fala assim: Senhor, eu estou trazendo meu dízimo e a oferta na casa do Senhor. Repreende todo o mal. A oferta é para repreender o migrador, o cortador, que corta tudo que é nosso e não deixa nós prosperar. Quando nós entendemos o que é prosperar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Onde eu fui fazer uma visita com um casal, o pau quebra dali, o pau quebra de cá. Eu disse: onde você está no final de semana? Aí eu fui ser DJ e tal, festa assim. E você quer que Deus te abençoe? Você está usando os instrumentos que era para estar na igreja, está abençoando Satanás? Você acha que o diabo não vai se levantar contra você? Quem está entendendo, diga amém. Comece a examinar a sua consciência. Desprende da mente fechada e começa a se desprender para aquilo que Deus quer te entregar. Deus tem muita coisa para te entregar, mas o diabo tem amarrado o que é seu. E hoje chegou o dia dele desamarrar. Desamarra, Satanás, o que é meu, porque o meu Deus enviou um anjo na boca do leão. Então vai enviar um anjo também lá na macumba, lá na feitiçaria, lá na encruzilhada, e vai repreender o mal que você fez para mim. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Porque quando fala disso as pessoas entristecem, né? Até os crentes da igreja entristecem. Imagina vocês. É verdade. Tem um menino ali naquela esquina que toda vez que eu estou aqui ele diz: tem um votinho aí para mim? Entende o que é abençoar e ser livrado? Claro, ele tem que entregar a vida dele para Jesus, mas mesmo ele estando no mundo, ele tem um entendimento que ele tem que abençoar. Amém? A irmã está passando aí. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de João. Vamos ler João para você ver as maldições. As maldições que tentam nos... Quem que entrou nessa campanha em favor da família, colocou a foto da sua família aqui? Quem pegou o voto em favor da sua família para escrever o nome para nós levar para queimar no último dia? E quem não pegou e quer pegar? Se quiser também deixar a fotografia aqui para nós queimar, nós queimamos também. Agora estou queimando até as fotografias que Deus falou para mim. E Deus falou para mim que é para mim pegar uma cardeneta, escrever o nome de quem eu quero que se converta. Toda vez que eu pregar, colocar o nome deles em cima do altar. Glória a Deus. Senhor, abençoe em nome de Jesus. Obreira, vai lá passar lá em nome de Jesus. Levanta você, porque você é obreira na casa de Deus. Entrega a prosperidade para o povo. Você recebe a bênção para a sua família, para a sua casa. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3 e versículo 8 de 1 João. 1 João, capítulo 3 e versículo 8. 1 João, capítulo 3 e versículo 8. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, igreja? Glória a Deus, aleluia. Irmão, quando a gente fala isso sobre dízimo, sobre oferta, é que às vezes tem pessoas que não gostam da gente falar isso. Mas quarta-feira o estudo foi tão forte em São Joaquim da Barra que uma moça que estava no culto, escuta só para vocês verem, uma moça que estava no culto, ela correu na casa dela. Olha só para vocês verem, igreja, que eu não estou mentindo, que a palavra ela liberta o coração das pessoas daquilo que o diabo tranca. Você sabia? Porque o diabo, ele tranca o seu coração naquilo e não deixa você prosseguir. Sabe o que ela fez? Ela chegou em mim e disse assim:
Vai fazer quase um ano que o meu coração está prendido para não dar o dízimo. Só que eu não consegui gastar o dinheiro do dízimo, guardei no meu guarda-roupa. Estou indo na minha casa buscando, estou entregando na igreja. Para você ver como o diabo prende a pessoa. Ela disse: eu não consegui gastar. Mas através da palavra que foi pregada hoje, eu estou indo lá na minha casa, estou buscando, estou entregando o que é de Deus. Irmão, o diabo prende, irmão, para que você não prospere, para que você não vai. Você pode até achar que está prosperando, mas daqui a pouco o diabo vem e rouba tudo, irmão. Cata tudo da sua vida, aleluia. Aprende a ouvir a voz de Deus. Vamos lá? 8. Quem comete pecado é de quem? É do? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Para desfazer a obra de quem? E aquela pessoa que está naquela situação está no pecado. Por isso você está passando essa luta, porque o diabo está usando uma ocasião do pecado para poder vir com flecha contra a minha vida e contra a sua. Aí Jesus vai dizer o quê? Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se ele se manifestou para desfazer a obra do diabo, por que nós vamos ter medo dele? Me responde, igreja. Ele se manifestou. Quando eu conheço a palavra e eu começo a desacreditar na palavra, eu estou ficando incrédula. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer convencer eu e você a desacreditar que Deus vai fazer. Aí Deus vai dizer: mas o Filho do Homem, ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Que obra é essa? A obra de macumbaria, de feitiçaria, libertação do crack, da droga, da bebida, de tudo. Ele se manifestou. Ah, mas ainda está bebendo, mas ele está manifestado. O poder dele está sobre a nossa vida. O diabo pode levantar do jeito que for, mas tocar em nós, ele não consegue, porque Deus não permite. Você tem um guarda fiel na tua vida. E está escrito na palavra de Deus no Salmo 91, versículo 7. O que está escrito lá? Versículo 91, capítulo 7. O que está escrito lá? Não. 91, 7. O que está escrito lá? 91, 7. 91, 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Ele está dizendo: o diabo levanta na esquerda, o diabo levanta na direita, mas eu não serei atingida, porque ele permite o diabo se levantar contra a minha vida, contra a sua, mas ele não permite Satanás tocar em nós. Eu quero fazer uma pergunta: quantas vezes você teve experiência do diabo apontar o dedo na sua cara, olhar para você, falar que vai te matar, mas não consegue te matar? Tem uma força maior na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas não será atingido. Ele diz que vai cair, não vai permanecer de pé, porque quem levanta contra a minha vida e a sua, está se levantando contra o céu. Vamos lá? Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá? O endemoniado de Gadareno, Marcos capítulo 5. E chegaram a outra banda do mar, a profecia do Gadareno. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro um homem com espírito o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso. Quantas das vezes? Muitas das vezes o quê?
Aonde nós estamos? No 4 ou no 5? Hã? Só para ver se você está acompanhando. Porque tendo sido muitas das vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em... O diabo quando está naquela vida, o diabo quando está na vida do homem, irmão, não tem cadeia, não tem corrente, não tem nada que segura uma pessoa. Porque o diabo está dentro dela. Vamos lá? Em grilhões e em migalhas. Meu Deus, ele pegava os ferros e transformava em migalha. Olha o poder que tinha na vida daquele homem de demônios. Morava dentro do cemitério. Uma pessoa tem prazer de morar dentro do cemitério. Dormir dentro do cemitério. Só de você passar na porta do cemitério você já tem medo. Imagine você morar lá dentro. Olha o juízo desse homem. Era um demônio que estava perto. Na vida dele. Quem morava dentro do cemitério. É isso, não é? Morava dentro do cemitério. Vamos lá. E ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar ele. Porque o demônio era tão furioso. Podia chegar essa igreja inteira. Não conseguia segurar ele. Podia chamar um batalhão da polícia militar. Não segurava ele. Chegou um momento que a cidade deixa ele morar no cemitério. Ninguém pode que esse homem. Deixa ele morar lá no cemitério. É ou não é? Não é assim que a família faz? É assim ou não é? Deixa pra lá, isso daí não tem mais jeito não. É verdade. Se Jesus deu jeito em mim e em você. Jesus ficou tão triste por nós, por certos pensamentos. Eu estou pregando algo que eu vivi de um dia para cá, que Deus falou comigo. E andava sempre de dia e... Você sabe por que ele andava de dia e de noite? Porque ele não tinha sono. Não tinha Dezepam, nem Clorarepam, e qualquer outro. Rivotril, não tinha. E nem se ele tomasse isso, ele não conseguia dormir. Porque o próprio do diabo é tirar o seu sono, tirar o seu sossego e colocar você para atormentar os outros. E o que ele fazia de dia e de noite? E clamava pelos e pelos sepulcros. Ele clamava pelos montes ou pelos mortos e pelos sepulcros, porque os sepulcros eram os mortos. Ele ficava dentro do cemitério chamando os espíritos. Quanto mais espírito estava na vida dele, mais ele chamava. Irmão, eu conheci um rapaz que nós vamos estar juntos agora dia 25. Sabe o que ele falou para mim? Você não pode desistir da tua família. E aquela palavra daquele homem me levantou, me posicionou, porque cada dia eu sou surpreendido. Sabe o que ele falou para mim? Quando ele chegava dentro de casa, ele começou a fumar crack desde os 14 anos. Quando ele chegava dentro de casa, ele falava assim: se ela falar uma palavra para mim, eu saio para usar crack. Deixa ela falar uma palavra para mim, pela vez só, se eu não sair para fumar crack. Aí ele disse que sentava e o diabo falava assim: fica esperando a sua mãe falar. Porque o diabo vai colocar uma personagem da família para ele perseguir. É assim ou não é? É assim ou não é? Como é? Aí ela falava uma palavra, ele falava assim: agora eu saio para a rua, vou usar crack. Aí um certo dia, ele saiu para usar crack. E ele levou 3 tiros da polícia e ficou paraplégico numa cadeira de roda. Foi aonde ele teve um encontro com Cristo, paraplégico. E ali ele passou noite chorando, buscando. E ele olhava para a mãe dele e ele disse: eu não posso ver uma mãe sofrer pelo filho, porque eu lembro tudo que eu fiz com a minha mãe. Mas hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu sirvo a Deus e reconheço tudo que ela queria de melhor para mim. Vai chegar uma hora, irmão, que Deus vai paralisar toda a obra do diabo na vida de alguém. Ou ele vai mandar para o hospital, eu não sei para onde ele vai mandar. Esse ele mandou para a cadeira de roda. Mas ele estava no meu culto de muleta porque o Senhor levantou
chamou ele de volta. Quando o Senhor viu que o coração dele estava entregue. E hoje ele toma conta de uma clínica de recuperação evangélica. Ele está lá para contar para qualquer um o que Deus fez na vida dele. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a nossa situação e parece que a coisa está travada em nós. Eu não sei o que eu faço. Ai Deus, será que o Senhor não está vendo? Ele está vendo. Ele está vendo. Vamos lá, onde que eu parei? Hã? 5. E andava sempre de dia e de noite, e pelo sepulcro. E ele lançava pedras sobre o seu corpo, é isso? E quando viu Jesus logo, correu e fez o quê? E clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo? Já não era o homem. O que ele disse? O que tenho eu contigo? Filho do Deus Altíssimo, conjuro por Deus que não me atormente. E o que vai acontecer? Porque dizia: sai deste homem, espírito, e perguntou: qual é o teu? Qual é o teu? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que era 1000 demônios. Você foi estudar a historiação, vamos pregar? Senão não vai dar tempo. Pode se sentar. Sabe quantos demônios? Nas historiações, em 1000. 1000 demônios. Dá para você calcular 1000 demônios dentro do corpo humano? Dá para você calcular 1000 demônios num corpo? Se já cumpriu, imagina 1000 demônios. Vocês estão calculando 1000 demônios? Ele pergunta qual é o seu nome. Tem gente, eu não sei o que esses crentes fazem, fica expulsando demônio e perguntando o nome dele. Se Jesus perguntou, por que eu não posso perguntar? E eles vão dizer legião, porque nós somos muito, não tinha condições de falar o nome de todos. É isso ou não é? Então, pelo parágrafo que Jesus falou, ele já entendeu. É muito demônio, não tem como ele expressar o nome de todos eles. Então, eles puseram o nome de legiões. Legiões satânicas que se levantam para destruição na vida de uma pessoa. Aí você olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, não tem cabimento. Eu não acredito que isso está acontecendo. É assim ou não é que nós ficamos? Porque os nossos olhos se cansam, os nossos olhos se enfraquecem, a nossa mente se desfalece, o nosso coração se entristece. E eu fico aqui, irmão Hélio, pensando comigo: Deus muitas das vezes Ele dá um banho de misericórdia na minha vida e na sua, e muitas das vezes nós estamos no banquete de Jesus Cristo e estamos reclamando que estamos na igreja, e o diabo dizendo assim: eu só estou esperando uma oportunidade, porque quando Ele abrir uma porta eu entro, mas eu não entro mais sozinho, eu entro com uma turma para destruir a vida dele. Esse é o perigo, porque a Bíblia vai dizer: ele veio para desfazer a obra do diabo. Ele desfez a obra do diabo na minha vida e na sua. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos permitir Satanás ter acesso novamente contra a minha vida e a sua. Nós temos que repreender, porque nós fomos sarados, curados, purificados, para poder alcançar a nossa família, para poder alcançar a nossa reputação, porque a nossa família é a nossa reputação, é nosso bem maior que Cristo nos entregou. E essa família, ela já desfez. Essa família não quis mais saber desse rapaz. Sabia disso? Não quis mais saber desse rapaz. Eu vou provar para você dentro da Bíblia por que essa família não quis mais, porque ele morava dentro do cemitério. Não tinha mais morada. E quando Jesus vai chegando, a Bíblia diz que Jesus não precisou ir no cemitério chamar ele. Por isso que eu te falo, irmão, quando Deus quer fazer uma obra, nós não precisamos pegar varinha de mágica. Nós não precisamos ficar preparando cenário para Deus salvar alguém da nossa família, não. Jesus vai ao encontro dele onde
Pode ficar despreocupado, porque nós ficamos fazendo cenário para Deus salvar alguém. E eu estou te dizendo, não precisa mais fazer cenário. Eu já te provei que não desce a sepultura sem a minha salvação. Por quê? Porque já passou por vale de morte, não morreu. E Jesus chamou eu e você para acreditar no poder da libertação. E tem gente ainda que chega em nós e diz assim: ai, vai me desculpar, viu? Ó, você me desculpa que eu vou te falar, tá? Ó, o negócio é o seguinte: se a pessoa não querer, Deus não vai fazer. É assim, não? Quantas vezes você escutou isso, Isabel? Várias vezes. Mas você perdeu a fé no Jesus que você conhece? Lógico que você não perdeu, porque não está morto, ainda está vivo. Glória a Deus. E o que é a campanha? Quando eu estou de joelho, a minha família está de pé. Só que muitas das vezes nós não vamos entender o trabalhar de Deus. Nós vamos querer questionar o trabalhar de Deus. Nós vamos querer pôr limitação em Deus. E Deus está fazendo eu aprender que nós não coloquemos limitação em Deus. Ele que tem que colocar limitações em nós. Porque o nosso sistema nervoso e o grau de depressão nossa não deixa nós ter calma para esperar o que Deus quer fazer. É assim ou não é? É assim ou não é? Você vê que a pessoa calma, ela vai para uma sala de cirurgia, ela não tem medo. Porque ela está num grau de calma tão grande que a calma dela não deixa ela morrer. E muitas das vezes a pessoa desesperada, nem é o problema da cirurgia, ela morre. Por causa do nervosismo, do apavoramento. E eu costumo dizer que o tempo, ele traz uma reflexão no meu coração do céu. Aí eu comecei a refletir. E eu comecei a ver o poder da oração. Como que o poder da oração, ele destrói o mundo espiritual. E ele chamou eu e você para ser intercessora daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Não tem como nós fugir, não tem como nós enfraquecer. Nós temos que ser intercessora. E Jesus manda um recado para essa igreja: você não vai morrer enquanto você não vê o que eu te prometi. Porque eu tenho planos, e o meu plano é plano de bênção e de vitória. E a Bíblia vai dizer: ele veio para desfazer a obra do diabo. Eu não sei que obra do diabo que está te apresentando hoje, mas eu quero te apresentar o Deus vivo que vai tocar aqui. Aonde tiver, o meu Jesus vai tocar. Ele é o representante dessa história. Engraçado que ele não avisou para a família e disse: olha, eu estou indo ao encontro do teu filho. Olha, eu estou indo lá. Não, Jesus pega uma navegação e ele tem o endereço certo. E quando Jesus chega em Gadara, que ele desce no pé Lucas em Gadara, o chão recebeu a glória de Deus. Por que está dizendo que o chão recebeu a glória de Deus? Porque quando ele pisou em Gadara, o cemitério resplandeceu uma glória. E aquela glória foi lá no cemitério e foi trazendo aquele homem. Porque Jesus não entra em coisa suja. Jesus traz a sujeira para fora. E de repente aquele homem diz: tem uma luz muito forte. Tem uma luz, essa luz eu não conheço. Essa luz é diferente dos espíritos que está comigo. Quem será essa entidade que está vindo agora? Você sabe por que ele sentiu medo? Porque quando ele vai chegar perto de Jesus, você vai ver que ele vai dizer o que para Jesus? Viesse nos atormentar. Quem é você? É ou não é? Eles não sabiam, eles pensaram que era um espírito também que ia tomar conta dele. E ele vai dizer assim: ó, você não tem conversa comigo. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós estamos muito nessa casa. Jesus vai ordenar que aqueles espíritos saiam.
Porque o objetivo de um demônio no corpo de um rapaz, no corpo de uma mulher, é para matar. Ele pode passar 15 anos, ele vai lutar para matar. Ele não vai lutar para deixar aquela pessoa viva. Ele está lutando para te matar. Ele está te convencendo a se drogar, a beber, a se destruir para te matar. E por que ele oferece a bebida e a droga? Para convencer aquela pessoa a se agarrar mais nas coisas dele. Para ele ter mais poder e domínio contra aquela vida. Então o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. E quando ele vai dizer isso, eles viram que aquela luz era tão forte, era Jesus, que eles começam a ver uma manada de porcos. Vinha vindo um fazendeiro, porque naquela época se criava muito porco. E de repente aqueles demônios olham para Jesus e dizem assim: eu sei que não tem jeito. Para o inferno agora, sem destruição, nós não podemos voltar. Jesus é bom até para o diabo, para deixar a sua vida. Ele deixa o diabo fazer escolha para deixar a sua vida. Você acredita nisso? Eu provo dentro da Bíblia. Você sabe por quê, irmão? Porque o diabo vai dizer, os demônios vai dizer assim: permita. O que é permita? Porque sem permissão de Deus eles não vão para lugar nenhum. E como se eles fossem lançados para o inferno, naquele momento eles iam ser atormentados por Lucifer, por não ter feito a destruição que teria que fazer na vida daquele homem. Porque a destruição daquele homem era matar ele. Você está comigo na Bíblia ou não? Você pode ver aí que eu estou falando certo. E de repente, olha só para vocês verem, examina aqui. Jesus olha aquela manada de porcos, eles pedem permissão para entrar. E Jesus vai dizer assim: pode entrar. Pode entrar. A Bíblia diz que imediatamente aquela manada de porcos se atiraram no precipitadeiro, é isso? Como que é que eles se atiraram? No precipício daquele lugar, e foram para a profundeza daquele mar, e morreram todos aqueles porcos. Você sabe o que eu quero dizer? Jesus faz você perder alguns bens. Jesus faz você perder dinheiro, mas não deixa você perder a vida de alguém. Quem está comigo na palavra? Quem está comigo na palavra? Porque é melhor perder bens do que perder vida. Vida não volta mais. Bens você reconstrói novamente. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que eu quero dizer? Mas o porquê que essa pessoa, a família tinha abandonado? Vem cá que eu quero te dizer, já estou terminando. Quando aquele homem é liberto, a Bíblia diz que ele estava pelado. É isso, que ele estava pelado e não estava no seu juízo normal. Uma pessoa que está drogada, que está bêbada, ela não está no seu juízo normal. Ela não está no seu juízo normal, ela está fora de si, porque aquele demônio mora dentro dela. É verdade ou não é? A Bíblia vai dizer que ele estava pelado e sem o seu juízo normal. Quando aqueles fazendeiros viram que aquela destruição tinha acontecido e que era a causa de Jesus, quando ele chegou lá, o homem estava assim, ó, sentado, vestido e no seu juízo normal. A Bíblia vai dizer que ele andava dias, ele não sentava, ele não tinha roupa, ele feria o seu corpo, rasgava tudo. Mas quando ele viu Jesus, ele sentou, vestiu roupa e voltou no seu juízo normal. Já estou terminando. Sabe o que aconteceu? Ele olha para Jesus e diz assim: deixa eu te seguir, Jesus. Para onde o Senhor foi, eu vou. Se você não pegar essa daqui, você não vai pegar a outra de jeito. Por isso que eu vou te falar que a família dele abandonou ele. Sabe o que ele vai falar para ele? Você não vai seguir.
mostrar para a sua família o que eu fiz para você. Volta lá, aonde um dia você saiu e nunca voltou, mas agora você vai voltar diferente. Volta lá para a sua família, onde foi a sua vergonha, será a sua dupla honra. Deus tem vitória para a tua casa e para a minha. Alguém vai voltar para a nossa casa, mas vai voltar no perfeito juízo, vai voltar com roupa, vai voltar calçado, e ainda tem uma notícia para você: vai voltar evangelista, vai pregar a palavra. Vai pregar a palavra. Está escrito, irmã, tá? Você foi comigo até o final? Olha aqui. E andavam ali pastando os porcos, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus fez o que no versículo 3? E Jesus logo permitiu. Jesus permite, irmão, alguma situação para salvar a minha casa e a sua. Não fica falando, eu gastei isso, aconteceu aquilo, Deus vai te dar o dobro. Deus vai te dar o dobro. Escreve o que Deus está falando. É melhor perder bens do que perder família. Ele voltou para casa, mas ele voltou uma pessoa totalmente diferente. O doutor Jesus entrou na vida dele naquela tarde. Só que alguém olhou para Jesus e disse: sai da nossa terra, você é um bruxo. Olha o que você fez com a minha manada de porco. Eu tinha tanto dinheiro para receber. Acho que Jesus falou assim: seus hipócritas, vocês olhavam para ele como se ele não significasse nada para vocês, mas para mim significa uma alma, uma salvação. Jesus olha com olho de salvação, de misericórdia. E Deus está mandando dizer: você trouxe a foto de alguém, você está orando para alguém, mas você está orando para a salvação. Eu estou chegando lá, eu vou fazer uma obra lá, e você vai ver a minha obra sendo glorificada lá. O Deus que você serve vai fazer obra lá. O Deus que você serve vai mudar cenário lá. Fica de pé toda a igreja. Aleluia. Ele voltou para casa ou não voltou? Aleluia. Deixa eu ver aqui. E Jesus, porém, olha aqui, irmão, verso 18, para vocês verem que eu não estou falando errado. E entrando ele no bar, rogou eis que o endemoniado que deixasse entrar com ele. E Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa e anuncia que tão grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. Alguém vai voltar e vai falar para você o grande livramento que Deus tem. Ele já estava no sepulcro, ele já estava determinando a sua morte. Quantos não estão assim? Já determinando a sua morte. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, as obreiras sumiu tudo daqui, irmão. Vai precisar orar nas fotografias, né? Você chama lá em nome de Jesus. Vamos orar pela família. Glória a Deus, aleluia. Quem vai estender as mãos para a sua família? Louvado seja o nome do Senhor. São famílias carentes, irmão. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento de morte. Enquanto você está aqui, irmão, apresentando essa família, Deus está jogando as obras da macumba por terra, as obras da feitiçaria, as obras do mal, tudo aquilo que foi lançado, irmão, Jesus está jogando por terra. Oh meu Deus, como eu creio na salvação desta família, aleluia, glória a Deus. Como eu creio no poder de Deus.
Como eu creio, Senhor, que o Senhor é o Salvador dessas almas, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é o Deus que livra eles, meu Pai, aleluia. E eu peço para o Senhor nesta noite, meu Pai, salve esta família, Senhor, da maldição hereditária, da obra de bruxaria, de macumbaria, que tudo aquilo que foi feito, Senhor, que foi enterrado nas matas virgens, que foi enterrado no cemitério, o Senhor venha libertar, venha salvar essas almas, venha repreender o cativeiro do diabo, venha arrancar as obras de maldição, Jesus amado. Oh, derabacalabassurianda rabaia, oh, ricante rebecalabassúria. Meu Deus, vai repreendendo as obras do diabo nestas vidas, meu Pai. Joga por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus,